E aí casa direitinho com o tema desse podcast, né, que a gente fala de internacionalização, dessa saída do investidor brasileiro para o exterior, principalmente quando ele já tem um conhecimento, quando ele já conhece um pouquinho a respeito do mercado aqui brasileiro, percebe que o mundo é muito maior, que o mercado brasileiro é uma gotinha nesse oceano aí do mercado financeiro e começa a vislumbrar outras possibilidades. Nesse sentido, como que você enxerga essa mudança da perspectiva do investidor estrangeiro, do investidor brasileiro, indo para o cenário internacional, buscando novas oportunidades, buscando novos mercados, tentando, claro, diversificar o portfólio de uma maneira um pouco mais, de um pouco melhor, na verdade? Boa, vamos lá. Eu acho que assim, a gente acredita primeiro que esse é um caminho sem volta, tá? A gente viu isso, a gente cria essa avenida, né? Por isso o nome Avenue, né? E somos suspeitos aqui, né? Porque a gente é um entusiasta realmente do assunto, entusiasta da missão que a gente tem aqui. Mas a gente entende que é uma missão nobre. Diversificar geograficamente, segundo o Nobel Henry Markowitz, né? Ele fala o seguinte, né? Diversificação é o único free lunch, né? O único almoço grátis que você tem no mercado financeiro. Fazendo uma analogia à frase do Milton Friedman, né, que fala que não existe almoço grátis. Como assim? O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, né, você quando investe em uma única geografia, você fica restrito, muito dependente, única e exclusivamente daquilo que acontece naquela geografia, né? Muita gente tenta diversificar no Brasil através do investimento em, por exemplo, em empresas exportadoras, né, que vendem para outros mercados e não ficam dependentes somente daquilo que acontece no mercado brasileiro. É uma alternativa, é uma forma, mas existem várias outras formas. Botando em contexto, o mercado brasileiro representa pouco mais de 1% do mercado global. É como se a gente fosse no supermercado e tivesse acesso a 1% dos produtos. Será que a gente consegue montar uma cesta bacana de consumo, né, somente com 1%, acesso a somente 1% dos produtos? Provavelmente não. E o que acontece em momentos de extrema volatilidade, né, no mercado brasileiro, que às vezes independem daquilo que acontece no mundo? Eu sempre cito o exemplo do Joesley Day, ou, por exemplo, o dia que o Zé Trovão, né, junto com os caminhoneiros conseguiram parar o Brasil, aí a bolsa cai, o dólar sobe, você tem uma escalada do risco país, ou sempre os altos e baixos, talvez mais baixos da nossa política, né, e sempre gera uma volatilidade indesejada para as carteiras dos investidores. Tudo isso faz parte de você investir em uma única geografia, né? Da mesma forma que quem investe somente na Alemanha fica restrito muitas vezes aos riscos da economia alemã, ou quem investe somente na Inglaterra, ou quem investe somente na Austrália. Por isso é fundamental você ter uma carteira diversificada, porque eventualmente quando as coisas não vão tão bem no Brasil, ou quando a gente tem solavancos, né, na economia ou na política, você tem uma parcela da tua carteira que ela não está vinculada àquilo que acontece no Brasil. Porque em alguns momentos da nossa história a gente viu que algumas crises brasileiras elas aconteceram essencialmente no Brasil, né? Várias crises acontecem no mundo, o mundo é global e afetam diversas economias, citar o coronavírus, a crise de 2008 que foi nos Estados Unidos, mas afetou o mundo inteiro e tudo mais, mas você tem várias outras crises que são geográficas, né? O racionamento de energia que aconteceu lá no passado, os erros de política econômica que nos levaram à nossa maior crise da história em 2015, né? 2014, 15, 16, enfim, enquanto o mundo não vivia essa mesma crise, né? Então, a gente entende que é um caminho sem volta, existem muitos benefícios em você diversificar geograficamente a sua carteira e não ficar exposto somente ao risco de uma única geografia. E isso pensando só na parte da proteção, porque também existe a parte do rendimento, né, de buscar novas vertentes de crescimento, né, que é uma coisa também que o mercado internacional ele te propicia.